Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia, e estamos juntos, graças a Deus, com você aqui mais um dia. Porque se a gente está junto é porque eu estou vivo, né? Se você está me vendo também. Então vamos agradecer a Deus, porque em tempo de pandemia, tem gente que se interna 3 dias depois já deu adeus, né? Então, muito obrigado pela tua audiência, pedindo que Deus, já vamos primeiro evocar Ele, né? Aqui é isso, sobre todos nós, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, saúde e prosperidade, entendimento para que a gente brigue menos uns com os outros, porque esse país está virado do avesso, né? A intolerância campeia, eu não sei, esse parece que não é o país que eu cresci. Porque a gente tinha um monte de defeito, a gente fazia piada indevida, mas as pessoas levavam na desportiva, as pessoas brincavam umas com as outras e o Brasil ia passando, ia vivendo. E olha que a gente viu crises históricas nesse país. E aí, agora de repente, de uns 3, 4 anos para cá, virou uma guerra. É pai brigando com o filho, irmão com o irmão, tudo é politizado. Um é a favor de vacina, outro é contra a vacina, um é coisa de comunista, o outro é coisa de fascista, e aí, mas ninguém se entende, ninguém mais se liga naquilo que nos aproxima, e só naquilo que nos divide é que se ligam. Não dá, assim não dá para ser feliz, gente. E qual é a maior, né, qual é a maior missão do ser humano na Terra? Ser feliz. Não tem outro caminho para isso. A intolerância, você não precisa concordar com a pessoa, só não precisa querer que ela faça o que você quer também, né? Cada um com a sua opinião e cada um cuida de si, cada um cuida da sua vida, a evolução é de cada um, né? Não concorda com isso, não concorda com aquilo, se não é bom para ti, não leva nem para dentro da tua casa, mas assim, aí o que ele faz na casa dele é problema dele. Vamos respeitar os espaços dos outros. Não faça da sua vida o ideal de vida do outro, que o outro vive uma outra história. Mas que a tua casa, né, e aqui todos sejamos protegidos. Que o Covid vá embora de uma vez, que não vai tão cedo, mas vá. Imagina em março, quando a gente se assustou, né? A gente achou que em 30, 60 dias passava. 5 meses depois, nós já estamos aí ainda remando e sem sair do lugar. E a gente já está vendo que só com a vacina, e a vacina vai ser final do ano que vem, e aí depois que vacina tem que ver quem vai vacinar primeiro, aí depois de vacinar primeiro tem que ver, né, se deu efeito a vacina, para depois sumir os casos, quando não tiver mais um caso catalogado, ou tiver 1 ou 2 casos só numa cidade do tamanho que nem a de Porto Velho, aí você pode dizer que está com o Covid controlado. Senão a pessoa pega de repente, vai lá e morre. Tem uns que mata. Tem outros que não pegam de jeito nenhum, que dorme do lado de quem está com Covid e não pega. E tem outros que só de cruzar na rua pelo cara que está do outro lado da calçada, já pegou. Então o mundo é assim, gente. Vamos vivendo e Deus vai cuidando da gente. Vamos acreditando em Deus, fazendo cada um o seu. É assim, vamos trabalhar. Hoje, eu tenho aqui uma ativista social, se me permite chamar, a Denise. Nós vamos falar sobre... Essa semana, uma coisa que chocou o Brasil, vamos falar ainda mais 1 ou 2 vezes essa semana ainda, nesse assunto, crianças sendo abusadas. Isso desde que o mundo é mundo acontece, é uma droga. Mas parece que não tem limite, assim, para os desdobramentos desse tipo de coisa. Com o ECA já se achou que ia se dar uma quebrada grande nisso, e até já adiantou. Mas parece que as pessoas não respeitam as leis, não estão nem aí para a cadeia. E lá na cadeia virar mulherzinha do outro, né? Porque o cara que estupra uma criança vai passar por algumas dificuldades na cadeia, né? Abuso de menor. A partir dos 14 anos, do 14 para baixo, sexo com menor é estupro de vulnerável, gente. Não tem como escapar. É que nem crime de tortura, é inafiançável.
Não, é imprescritível. São coisas que não tem. Mas aí a Denise está aqui, ela e a Thaís vão puxar um debate nessa área. Eu estou fazendo as considerações no começo do programa, porque eu só queria manifestar essas opiniões. Dizer para as pessoas que a vida é muito curta, cara. 3 vezes eu dei na trave nos últimos 2 anos. Eu digo assim, ó, não sei quanto tempo eu tenho mais de vida, mas esse pouco tempo que eu tenho, eu quero viver em paz e tranquilo. E para isso, né, eu tenho mudado as minhas atitudes, porque no mundo nada muda se você não mudar primeiro. Bom, mas sem mais delongas, seja bem-vinda, Denise. Obrigada. Tá? Queria que você inicialmente faça um pouquinho do seu trabalho, onde você está trabalhando, o que faz, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Obrigada, olá a todos que nos ouvem, obrigado pelo convite. Eu sou assistente social de formação, né? E cheguei no Estado em 85, ingressei no Tribunal de Justiça e trabalhei todos esses anos, até o ano passado, quando me aposentei, na vara de proteção à criança e adolescente, né? Então foram 34 anos voltado para essa área, né? E eu atuei ainda no antigo Código de Menores, né? Que era uma lei extremamente conservadora, onde o direito só aparecia ali para falar direito ao ensino religioso. Criança e adolescente não era visto como um sujeito de direitos, né? E acompanhei todo o processo para chegar até onde estamos hoje, a aprovação do Estatuto, a Constituinte, na época, né, em 88. E a gente, esse ano, está celebrando 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um marco, é um ganho, né, é um instrumento de garantia de direitos, de proteção de direitos, e é um ganho, uma conquista da sociedade que, naquele contexto, saindo da ditadura, demandava por uma sociedade mais livre, democrática, né? Então, eu considero o Estatuto um marco muito importante na sociedade brasileira e na vida de criança e adolescente. E hoje eu estou na coordenação da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, que é uma rede composta por entidades governamentais e não governamentais. Faço parte também do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um espaço da sociedade civil para acompanhar, monitorar as políticas públicas para a infância e juventude, né? E atuo numa ONG, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Maria dos Anjos, que é uma organização de direitos humanos que foi fundada por um grupo de profissionais em 93, esse ano também a gente completa 27 anos de existência, né? Que atua também nos casos de violações de direitos da criança, né? Tudo que está previsto aqui no ECA, eu sempre gosto de, né, ressaltar a importância do ECA, porque o ECA ele tem como base a doutrina da proteção integral. Então, é ela que nos orienta para fazer tudo o que nós fazemos no sentido de garantir que essa criança tenha os seus direitos fundamentais garantidos, o direito à vida, né, principalmente, um desenvolvimento saudável, que ela seja protegida e que ela possa, né, se desenvolver de forma a ser um adulto também saudável. E isso que você falou aí tem muito a ver, porque quando você fala da forma como hoje a sociedade lida com as situações, né, essa polarização que nós estamos vivendo hoje, o preconceito, a intolerância, o ódio, isso vai impactar diretamente na família, nas relações familiares, nas relações comunitárias, porque nós somos sujeitos relacionais. Então, o que a gente vive na sociedade, isso tem um impacto direto nas nossas relações familiares. E a gente tem que compreender que a violência ela é construída socialmente, então ela é reproduzida nos espaços privados e públicos, né? Então, eu lembro de uma campanha da CNBB, há uns anos atrás, que falava: a violência começa em casa. Então, assim, nenhuma criança
e adolescente, por si, por natureza, é violento. Ela aprende a ser violento. E ela vai reproduzir isso, tanto no ambiente familiar, quanto lá fora. É. Viu, Japonesa? Pra ti que tem 3 filhos, viu? 4. Mas é que um é muito calminho. Então, seja bem-vinda. Nós vamos hoje trabalhar um pouco com essa ideia de ter que atacar o problema na raiz. Nós vamos ter que... Eu acho que o Ministério lá dos Direitos Humanos, Mulher e companhia, de fazer um grande curso de capacitação para a educação no lar. Sim. Né? A escola ensina, mas quem educa é a casa da pessoa. Né? Então, o comportamento atípico desse ou daquele filho, ele aprendeu com o pai ou com a mãe. E quanto antes você desentortar, né, as chances de voltar à origem, ao caminho reto, né, é bem melhor. Tá aí, saúde a nossa entrevistada. Denise, obrigada aqui pela sua presença no nosso programa. Realmente é um tema importante, é um tema que a gente precisa discutir mais. Entendo e conheço o trabalho da rede de proteção, sei dos desafios que a rede enfrenta, né? Da luta de 27 anos em frente da sua luta, né? Em frente a questões das crianças, na defesa dessas crianças e adolescentes. Agora, aposentada, a sociedade civil agradece, né? Porque deixa do seu trabalho formal, mas ganha um trabalho importante na sociedade civil organizada, e com um pouco mais de tempo. E também curtindo um pouquinho a Helena, né? Que é a vovó da Helena. Então, aproveitando também essa fase boa de criança. E hoje vamos falar sobre as crianças, sobre a questão da violação dos direitos, da importância de reconhecer quando algo não está bem, quando algo está errado, né? Antes de começarmos o programa, inclusive, comentamos, né, sobre o caso dessa última semana que nos entristece, e dizendo que 4 anos a criança sofreu, né, violações de seus direitos, e ela estava numa escola e também a escola não percebeu. E tudo isso a gente vai abordar aqui hoje para que vocês entendam um pouco mais e ter um olhar mais cuidadoso nessa questão da criança, né? Na segurança da criança, que é tão importante. Agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossa página do Facebook, do Instagram e principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube. Eu vou chamar a vinheta e a gente começa. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Thaís, vou te deixar as honras da casa hoje. Denise, essa última semana foi bem emblemática, eu acho que nos traz umas reflexões fortes, e nos deixa um tanto preocupados com alguns pontos relevantes desse último caso que foi para a rede nacional. E com isso, sem tomar muito o tempo, eu gostaria que você trouxesse alguns itens que possam contribuir para que a população, que sirva de alerta para essa população, com base nesse caso que todos já conhecem, acho que a gente não precisa nem reforçar, mas dizendo que essas violações elas precisam cessar, né? Então, trazer mesmo essa oportunidade para que as pessoas saibam como lidar com essa situação. Eu acho importante a gente
compreender que o abuso, né, é uma das formas de violência sexual. Nós temos o abuso e a exploração sexual. A exploração já é quando envolve alguma troca financeira, de favores, né? Quando o adulto utiliza a criança sexualmente, mas fazendo alguma troca. No caso do abuso, que é o contato não necessariamente físico, abuso pode acontecer com contato físico ou sem contato físico, né? É quando o adulto utiliza a criança para sua satisfação pessoal, utiliza sexualmente, né? E ele é muito mais comum do que a gente imagina. E os dados, as pesquisas mostram, a partir dos casos notificados, a gente trabalha analisando os casos notificados que aconteceram e chegaram ao conhecimento das autoridades, né? A maioria dos casos envolvem crianças até eu trouxe aqui para não errar, né, a faixa etária, né, criança de 6 a 14 anos, né, menos de 14 anos. Os autores, a maioria são, mais de 80% são homens, né, adultos, nessa faixa de 25 a 40 anos, é a faixa predominante, né? E o que é mais grave, os casos acontecem no espaço doméstico com pessoas conhecidas da criança. Não necessariamente parentes diretos, mas às vezes pode ser um padrinho, uma pessoa que frequenta aquela casa, mas sempre alguém conhecido da criança. Estatisticamente, pais e padrastos são os maiores abusadores, né? Então, quando a gente pensa que essa violência ela acontece no ambiente intrafamiliar, isso nos traz uma obrigação enquanto responsável, aquelas pessoas que são responsáveis pela criança, em perceber, né, algum sinal, a responsabilidade de estar atento ao comportamento dessa criança e tomar uma providência. Mesmo que eu não saiba o que fazer, eu procurar ajuda. E aí a gente depois vai falar onde as pessoas podem procurar ajuda, né? O estatuto, ele fala que você não precisa ter certeza que está acontecendo. Ele fala, em casos de suspeita ou confirmação, temos o papel de denunciar. Então, a denúncia é um dever de todos nós, família, sociedade e Estado, né? Nós temos que agir. O estatuto fala, esses três segmentos, né? O familiar, a sociedade e o Estado, têm obrigação legal e ética de proteger criança e adolescente. Então, se a gente toma conhecimento de alguma situação, eu costumo sempre orientar a fazer a denúncia pelo Disque 100, que é o número 100, que é uma central, né, de direitos humanos, Disque Direitos Humanos, em que a pessoa pode entrar em contato, falar o que está acontecendo, ela não precisa se apresentar, ela pode manter, né, o sigilo, ela não é necessariamente obrigada a dizer quem é, e essa ligação é gratuita, funciona até às 22 horas, né? E nessa central, ao receber essa ligação, eles vão fazer algumas perguntas que identifiquem a situação. Você não precisa saber o nome da criança, né? Porque às vezes você não sabe, se você é um vizinho e viu alguma situação e quer informar, comunicar. Mas você dá algumas características para que as autoridades possam agir. Essa central recebe essa denúncia, esse registro é feito e encaminhado para a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, onde existe, ou uma delegacia comum daquele município. Vai uma cópia também para o Ministério Público tomar conhecimento e acompanhar o caso, e para o Conselho Tutelar também daquela localidade. No caso de Porto Velho, nós temos 5 conselhos tutelares, um na região dos distritos, né, lá em Jaci, Paraná, e 4 aqui que pegam tem uma localização em cada região da cidade, né? Então, essa é a primeira, né, o primeiro
a primeira ação que a gente deve ter é de, ao tomar conhecimento ou suspeitar, comunicar imediatamente através de um canal de denúncia. Pode ser feito diretamente ao Conselho Tutelar, se as pessoas têm conhecimento, se no bairro que ela reside tem um Conselho Tutelar, a própria delegacia também, né, da região, porque às vezes nem todo mundo está próximo à delegacia de proteção da criança. E, enfim, as portas de entrada da denúncia são várias, mas quando você falou da criança, né, que recentemente, esse caso emblemático, né, lá do Espírito Santo, que chocou a todos nós, mas não é um caso isolado, isso acontece no Brasil inteiro, em diversas regiões. Eu peguei agora uma estatística do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta que os 6 estados que pertencem à região norte, dos 7 estados, 6 estão no topo do índice de ocorrência de estupro de vulnerável, quer dizer, é aquela violência que acontece com menores de 14 anos, violência sexual, né? Então, assim, com exceção do Acre, Rondônia está incluído nesses 6, são os estados que têm mais casos de estupro de vulnerável. Então, isso é muito grave, é um problema social muito sério e de saúde pública também, né? É uma violação de direitos humanos e as consequências dessa violência para uma criança que está num processo de desenvolvimento é altamente danoso, né? A gente tem que trabalhar para prevenir para que ela não aconteça, porque depois que ela acontece, ela vai causar danos e que ela vai precisar de um bom tempo para ressignificar tudo isso, para superar esses traumas até a sua vida adulta, né? Tem muita gente hoje que ainda, né, que já passou por isso, que hoje consegue falar tranquilamente como adulto sobre o que aconteceu, mas a gente jamais esquece. Isso interfere na vida familiar, nos relacionamentos, né? Então, assim, é algo muito desastroso na vida de alguém, passar por uma violência como essa. E normalmente precisa, né, há necessidade de um acompanhamento com profissionais, sim, né, para que a criança consiga realmente ressignificar, sim, esse momento doloroso. Eu vou chamar o intervalo começando para esse bloco a gente concluir a conversa, apontando o que pode mudar, tá? Qual é a dica que se deixa para não só identificar esse tipo de coisa com mais brevidade, para que não, 4 anos de estupro a menina sofreu, pô. Até que, claro, que chega uma hora que ela engravidou. E se já tem alguma coisa sendo gestada para coibir ainda mais. Na verdade, o ímpeto de quem comete esse tipo de coisa. Então, jogo rápido, é num lá, outro cá. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Depilação e estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 01
63. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, qual é a sua avaliação do que pode mudar? Olha, a melhor forma da gente enfrentar essa situação da violência sexual contra criança e adolescente é a prevenção. Nós temos que atuar para prevenir, para que ela não aconteça. E como fazer isso? A gente já sabe, além das campanhas de sensibilização, de orientação, nós temos alguns atores que são fundamentais nessa prevenção. Um deles é a escola. A escola é o espaço aonde a criança está todos os dias, né? E que ela precisa que a escola esteja atenta e trabalhe também a autoproteção, o autocuidado, para que as crianças e adolescentes aprendam também a se proteger. Nesse caso da menina que teve tanta repercussão, nos chamou a atenção justamente o fato de que foi noticiado que ela era abusada desde os 6 anos. Então, se pergunta, essa menina estava em idade escolar, ela está com 10 hoje. Então, durante esses 4 anos, a escola não percebeu nada, né? E no comportamento dessa aluna. Então, assim, fica aqui o chamamento da responsabilidade, né, dos agentes escolares, e aí envolve direção, supervisão, coordenação pedagógica, professor, de estar trabalhando esse conteúdo da educação sexual no sentido da autoproteção, do autocuidado, mas também de estar atento aos sinais que os alunos apresentam, né? Às vezes é um aluno que tinha um bom rendimento, esse rendimento cai. Esse aluno era uma criança extrovertida, de repente ele muda, ele passa a ser uma criança mais introvertida, mais fechada, não interage com os outros colegas. Então, tudo isso, e o Estatuto traz a obrigatoriedade da escola comunicar aqueles casos em que há suspeita, né, ou confirmação de violência sexual. Nesse sentido, eu chamo a responsabilidade também da saúde. Eu fico imaginando, será que essa criança, durante esses 4 anos, nunca foi a uma unidade de saúde básica, para uma vacina, para um atendimento médico? Então, assim, os profissionais que atenderam na rede, né, de atenção, a rede de proteção que a gente fala, não estava atento, não olhou essa criança de forma a perceber que ela poderia estar dando algum sinal, né? Ontem um jornalista que me entrevistou falou, e dentro de casa, quem que lavava a roupinha dessa menina? Será que nunca viu a calcinha dela que poderia conter algum sinal, né? Então, assim, são várias indagações, várias perguntas que nos obrigam a repensar de que forma estamos agindo com nossas crianças, a pensar, será que estamos conseguindo cumprir o que está ali, que é o dever de proteger, seja no ambiente familiar, seja na comunidade, na igreja, não sei se essa criança frequentava algum segmento religioso. Então, assim,
Quando identificar, é nossa obrigação denunciar. Por quê? Só a partir da denúncia é que nós vamos poder agir. A rede de proteção é acionada depois que a denúncia chega. Se a gente não tem conhecimento que o caso está acontecendo, não tem como agir. Querida, o papo tá bom, mas hoje o tempo esgotou. Thaís, concluindo. Denise, eu agradeço a sua presença aqui. Eu acho que a gente tem que conversar mais vezes sobre o assunto. A gente também sabe que o Norte ocupa um lugar no ranking de casos, nos preocupa bastante. Casos subnotificados, a gente também sabe que existem muitos casos que não são identificados. E você, que está em casa, mamãe, vovó, precisa ter um olhar para a sua filha, para o seu filho, para as crianças, né? Verificar se realmente tem algum indício, alguma coisa que possa apontar essa suspeita de uma violência, né? Somos responsáveis por elas e temos que cuidá-las, né? É o nosso papel. E assim, termino agradecendo mais uma vez e até o próximo programa. Denise, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? E eu espero contar com você aqui outras vezes no programa para a gente dar andamento nesse tipo de debate, tá bom, Obrigada. querido? E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.